Fala, meu aluno do sexto ano, meus queridos, olha só, hoje a gente vai fazer, tá, nessa videoaula, a correção da atividade Pense e Responda da página 121, tá? Em que no vídeo anterior nós falamos de números primos e eu deixei para você, né, essas 5 questões, né, que estão nessa página aí para que você venha resolver, tá? E aí hoje eu gravei para você o vídeo com a correção aqui, tudo bem? Então, primeiramente, a gente tem que lembrar das definições de números primos, né? Lembra lá? O que vem a ser um número primo para matemática mesmo? É um número que tem apenas 2 divisores, que vai ser o número 1 e ele mesmo, tá? Nenhum mais. Se tiver mais de um divisor, mais de 2 divisores, ele deixa de ser um número primo e vira a ser um número composto, tá? Que o livro não utilizou essa linguagem, mas eu coloco para você aí como uma dica a mais aí, tá certo? Que é o nome que a gente dá quando quando o número não é primo, automaticamente ele é chamado de composto, tá? Então, bora seguir aqui os passos, tá? Primeira questão, ele pede o quê? Que a gente construa um quadro de números primos até o número 100, usando o método de Eratóstenes. E nesse sentido, a gente vai encontrar os números menores que 100 que são primos, tá? Lembrando, o processo de Eratóstenes, ele era utilizado em você o quê? Ir eliminando, né? E riscando desses números que você quer no intervalo, todos os números que têm um certo padrão, basicamente os múltiplos, né? Então, olha só, qual seria a ideia? Primeiramente, ele pede que a gente faça o quê? Corte o número 1. E aí, corta-se todos os múltiplos de 2, exceto o número 2, porque ele é o primeiro primo. Olha aí. Percebe que eu tenho o número 2 bem aqui, mas é o primo, está em amarelo. Tudo que é amarelo são os primos. Porém, todos os múltiplos de 2, quem é múltiplo de 2? É a tabuada do 2, basicamente é isso, gente. Vão ser cortados, ou seja, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Praticamente com esse daí tu já tem uma forma, galera, você percebe. E aí você faz o quê? O primeiro número não cortado também é primo, ou seja, depois do 2, o outro número 3 também é primo, no caso o 3. E aí adivinha, novamente sai cortando agora os múltiplos de 3 maiores que 3. Como assim os múltiplos de 3, professora? São a tabuada de 3, tirando o 3. Quem seria? O 6, o 9, né? O 12, o 15, 18, 21, 24, né? 27 e vai embora. 30, né? Pode perceber que com isso a gente está eliminando basicamente uma galera, né? Se você fizer o mesmo passo, né? Repetir o processo agora para o próximo múltiplo, que seria o de 5 na ordem lá, ó, porque o 4 é par, não entra, você ia ter uma maioria de corte. E aí você usa o mesmo processo para o 7, para o 11 e por aí vai, tá certo, gente? Com isso, você chegou no seguinte resultado. Esses números que estão aqui em amarelo, tá? Seriam para a gente os nossos 100 primeiros, perdão, os múltiplos que estão entre 1 e 100, tá? Quem seria ele se fosse falar numericamente? Seria o número 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, né? Depois do 19 vem quem? 23, 29, 31, 37. Aí vem 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 e o anterior a ele, antes de chegar a 100, seria o 97. E daí você tem uma gama maior de números primos. Como eu falei para você, uma dica interessante é você meio que decorar, né? Esses primeiros números múltiplos, porque eles são muito utilizados mais à frente na parte que a gente aprender a fatorar, a calcular MMC, MDC, né? Que são os assuntos que vêm na sequência que vai usar essa ideia. Por isso que nós temos que saber muito bem quem são os números primos, porque na hora que fazer a fatoração, que é um assunto que eu vou te explicar mais à frente, você só pode fazer fatoração utilizando quem? A ordem dos números primos, tá? Então, bora lá para a tua segunda questão. Tá? A segunda questão, ele fala o seguinte: as casas de um lado da rua são numeradas com números pares e de outro lado com números ímpares. Imagine uma rua em que a numeração das casas seja feita só com números primos. Ou seja, ele fala o quê? Que existe um lado e o outro. Um lado é par, um lado é ímpar. Porém, a ordem para eu saber ser par e ímpar é utilizando os números primos. Perfeito? E aí ele pergunta quantas casas estariam do lado par da rua. Tá? Se você olhar aqui rapidinho e voltar, olha só.
Quando a gente pega os múltiplos aqui, os primos, eu percebo que na sua maioria não. Tirando o número 2, todos os números que são o quê? Primos são o quê? Ímpares. Só existe quem de número par? Só o 2. Por quê? Porque o 2 é o único número que é par e é primo. Nenhum outro número que vem depois vai ser par. Então, com isso, gente, a explicação ela é imediata. Quantas casas estariam do lado do par? Somente uma casa e ela seria numerada com o número 2. Por quê? Porque todos os demais números que vêm na sequência seriam os números ímpares. E no caso ela pergunta especificamente do número par. Tá certo? Terceira questão, que é que nós expliquemos por que, né, certos números, no caso 25, 1 e o 0, eles são, tem horas que é número primo, tem horas que não é. Tá? No caso aqui, ele está falando que nenhum é, e quer que nós expliquemos por quê. Então, bora lá. Por que o 25 não é primo? A explicação é que o 25 ele tem 3 divisores. Quem é os divisores de 25, números que a divisão dá exata? O 1 dá para você dividir por 25. Olha aí, 25 dividido para 1 é o próprio 25. 25 você consegue dividir por quanto? Por 5. 25 dividido por 5 dá 5. Então, eu consigo dividir. E o 25 também dá para dividir pelo próprio 25, que é quanto? 25 por 25 dá 1. Com isso, o que vocês perceberam? Ele tem quantos divisores? 3. Né? E a gente já conversou, para que um número seja primo, ele só tem que ter 2 divisores. Quem seria? O 1 e o próprio número que você está achando. Ou seja, para o 25 ser divisível, teria que ser só 1 e o 25. Como apareceu esse 5 aqui como divisor, então ele deixou de ser um número primo. E neste caso aqui, a nomenclatura utilizada quando o número não é primo, ainda que o livro não tenha falado para vocês, mas é interessante saber, é chamado de número composto. O que é um número composto? Quando ele tem mais de 2 divisores. Tá certo? E aí vem a explicação da letra B. Por que o número 1 não é primo? A explicação é que os números primos, gente, eles sempre são números naturais maiores que 1. Pode perceber que quando eu botei lá na ordem lá para você o quadradinho, eu já comecei em quanto? Em 1 até 100. Eu não comecei de 0 até 100. Porque a definição para número primo são números positivos, naturais, né? Maiores que 1. Tá certo? E por que o 0 também não é? Mesma explicação. Porque o quê? Maiores que 1. Maior não é igual, tá? Um 1 não é maior que 1. 1 é igual a 1, tá certo? Ou seja, também não entra não sendo primo, tá certo? Segue lá, questão 4. Ele quer que nós digamos, né, que esses 3 números aqui não são primos. Uma das explicações, gente, era você achar os divisores dele. Olha só, por exemplo, 458. Eu sei que ele é número par, sim ou não? Eu já sei que todo número par divide por 2. Certo? Aí com isso daí já quebrou tudo, porque se 458 fosse primo, só seria 2 divisores, um 1 e ele mesmo. Já entrou o 2, então já não é mais divisível, não é mais primo. Se você fizer a mesma coisa por 987, você vai perceber que ele é divisível por 3. Como eu sei? Pelo critério de divisibilidade, que é aquele que você testa o quê? Soma os algarismos do número e vê se divide por 3. Como assim? 9 mais 8 dá o quê? 17. 17 mais 7 dá o quê? 24. E 24 dividido para 3 é exato, formando assim um número que não é primo. 1.335 é divisível por quanto? Por 5, como eu sei, termina em 5, né? Números terminados em 0 e 5 é divisível, então automaticamente ele vai ter mais de 2 divisores. Com isso, provando para você que nenhum é primo, tá? E para fechar essa parte inicial, que só são 5 questões que foram dadas nessa parte, ele quer que nós digamos desses números que foram dados aí, 53, 63, 79, 86, 95 e 99. Quais são os números que são primos? Essa aqui é a mais fácil de todas, porque basta você olhar naquela tabelinha que eu te dei lá, que tu vai perceber que só tem 2 números aqui que são os primos, que são o 53 e o 79. Ah, professora, mas eu não tenho certeza, então vai lá, vou voltar aqui. Dá uma olhada quem é eles números que estão lá. Olha quem está aqui, o 53. E olha quem está também aqui, o 79. Todos os demais números que estão lá, né? Todos os demais números, olha aqui, que estão aqui, todos têm divisores, tá? Que não é só um e ele mesmo. Então a resposta ficou o quê? 53 e 79, tá certo, gente? Com isso, meus amores, a gente finaliza aqui a tua resolução das questões, tá? Espero que você tenha conseguido compreender tranquilamente.
É isso, continua teus estudos e até nossa próxima videoaula, tá, galera? Um abraço!